Olá, sejam muito bem-vindos ao Acates Podcast, seu espaço de conexão e universo dos supermercados. Diretamente da Expo Super de 2025, aqui em Balneário Camboriú, falamos sobre tendências, inovações e histórias por trás desse universo que impacta nossa vida e de todos diretamente. Eu sou Monique Pizzetti, host desse podcast, CEO do grupo Moniari Supermercados, especialista em tecnologia e vice-presidente da Associação Catarinense de Supermercados da Região Sul. E hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo que é a reforma tributária. Estou aqui com dois especialistas no assunto e eu quero dar as boas-vindas ao Antônio Viel, consultor tributário da TOTS. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos. E também com Marcos Koenig, assessor tributário da CATS. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Monique. Tudo jóia? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre os desafios que a reforma tributária tem para todos nós e dizer para você, empresário, que a reforma tributária é fato e todo empresário precisa estar com esse assunto na ponta da língua. Vamos começar. Antônio, vamos falar um pouquinho de tecnologia, não é mesmo? Você que está lá pela TOTS. Na sua visão de tecnologia e soluções, é possível medir se teremos efetivas simplificações no âmbito geral tributário da reforma? E se você acha que sim, quais os principais tópicos em que poderemos ver essa simplificação? Bom, a gente tem como grandes mudanças, né? E aí olhando para o regime atual barra antigo, que a gente vai ter essa transição, né? A gente tem alguns passos importantes que a gente vai passar a ter uma mudança de uma obrigação de escrituração. A gente tem um modelo de escrituração dos documentos para um modelo onde o documento passa a ser a obrigação principal, né? Então essa é uma grande mudança e isso, onde está o pé da simplificação nesse sentido, né? A gente tende a ter uma descontinuação das obrigações acessórias, pelo menos para os novos impostos. Então, a pretensão do fisco é que tudo seja através do documento fiscal oficial ou por eventos atrelados a esse documento. Então, as obrigações acessórias, que é onde eu fazia qualquer tipo de ajuste ou fazia escrituração de alguma outra forma diferente do documento, ela passa a deixar de fazer sentido. Então, acho que essa é uma grande simplificação, porque a gente sempre, contribuinte principalmente, sempre teme a criação de novas obrigações acessórias, né? Sempre um novo processo para a equipe fiscal, para a parte tributária, com prazo, traz muitas obrigações. Então, acho que essa é um grande passo no sentido de simplificação. Claro que em relação ao modelo, né, a gente teria uma oportunidade de trazer uma reforma, uma simplificação maior no sistema tributário como um todo, mas a gente sabe que alguns segmentos precisam de ter uma prioridade, de ter um regime especial, algum tipo de incentivo, e não diferente, supermercadistas, a gente tem a grande conquista aí da cesta básica, né, faz parte desse modelo. Então, isso traz um pouco de complexidade para esse novo modelo da reforma, né? Mas então, a gente gosta de dizer que a responsabilidade pela simplificação ficou para soluções tecnológicas. Então, os sistemas vão ter essa função de oferecer soluções simplificadas para traduzir aquilo que a reforma não conseguiu simplificar na operação. Com certeza, vai ser a tecnologia aliada vai ser um passo muito importante para essa reforma, né? Exatamente. E Marcos, agora no seu ponto de vista, né, olhando tecnologicamente, que pontos sensíveis da reforma você gostaria de chamar atenção a todos que nos acompanham? Ô, Monique, assim, ó, a reforma traz como o Antônio falou, traz um modelo diferente de apuração. Modelo que está sendo proposto, chamado de apuração assistida, né? Por que apuração assistida? Porque os entes federados, Receita Federal, os estados, os municípios, o Distrito Federal, eles vão acompanhar online a nossa apuração. Então, eu vou emitir um documento, o imposto tecnicamente vai ser pago em determinado, ou vamos dizer, se tivermos o split, né, de forma direta, sem o split ele vai ser provavelmente por apuração,
Mas essa operação de venda ela vai ser casada, né? Porque até o momento a gente tinha, pegando ali, por exemplo, o Antônio como case, né? Hoje o teu supermercado, por exemplo, faz uma venda de mercadoria, passa o meio de pagamento pelo sistema do Antônio, devolve o meio de pagamento para você com todas as configurações e você faz a venda da mercadoria. Agora a gente vai ter um terceiro aí, nesse caso, que é o SERPRO Nacional, que o meio de pagamento vai passar para o SERPRO vai devolver e vai voltar lá para o nosso caixa, lá para o nosso checkout para fechar a operação. Então, quer dizer, nós vamos ter um envolvimento maior, né, por parte vamos dizer assim, dos figurantes, né? Isso talvez possa ser um problema. Não creio que seja um problema para eles, né, que são desenvolvedores, porque a ferramenta está ali. Eu creio que o grande problema seja lá da operadora financeira e o SERPRO e voltar para nós. Eu acho que esse é o grande problema, e dado o volume, né? Porque hoje, né, a gente comentou até ali na reunião agora há pouco, né? A gente tem problemas hoje, não digo diariamente, mas pelo menos uma vez por semana, né, Antônio? A gente tem problema aí de NFE ficar inoperante em determinada unidade federada, NFC ficar inoperante ou fica travado e tal, aquela coisa toda. E nós estamos falando só em documento eletrônico. A hora que passar e sair para a operação em si, que é o financeiro, que é o grosso da operação, aí eu não sei não sei onde é que não vamos parar, né? Mas, enfim, tem que testar, né? Com certeza. E Antônio, você, conforme o Marcos comentou, agora desse ecossistema da reforma, são vários meios que precisam andar juntos, né? Então, a gente tem aqui o varejo, o supermercadista, e eu represento um deles. Também temos o fornecedor, que tem que partir dele também. Agora tem o SERPRO e ainda assim a gente tem que entender também o meio que a gente utiliza, a internet, que ela vai ser um papel fundamental para que tudo isso funcione, né? Então, o que as pessoas que nos acompanham precisam entender desse ecossistema como um todo da tecnologia, que não vai somente do RP, é muito maior que isso. Isso. A gente traz essas preocupações técnicas, né? Claro que as soluções, os sistemas vão acabar resolvendo e vão fornecer soluções que se adequem e contemplem tudo que a reforma pede. Mas a gente tenta não deixar que o empresário, principalmente, esqueça de olhar os teus processos, né? Que as soluções vão existir, vão estar de acordo com o necessário, mas alguém precisa pilotar aquilo, né? Então, dentro de casa, é importante o protagonismo das equipes agora, e não só do fiscal tributário, né? A gente vai ter envolvimento do financeiro, da inteligência comercial, estratégia comercial. Então, é muito importante a formação de comitês ou de equipes que se capacitem para os conceitos da reforma e para operar soluções que a tecnologia vai trazer. A gente tem um prazo praticamente de 6 meses para a virada, né? Para entrar em operação. Então, a gente já vê no mercado certa escassez de profissionais relacionados na área. Então, é importante olhar agora para dentro de casa quais investimentos é preciso fazer em capacitação, em equipe, ou que seja de terceirização, de BPO, de contratação, para que eu tenha capacidade de entender o que eu preciso para a reforma, né? O sistema não vai resolver os problemas processuais que eu tenho de operação. Então, para que eu não tenha impasses na operação e fique com o sistema capacitado, mas inoperante, porque eu não tenho braço, é importante olhar para isso agora. E é bem importante, né, Antônio, falar que esse projeto da reforma tributária, ele precisa estar lado a lado com o CEO, o presidente da companhia, né? Pela primeira vez, nós iremos unir todos os setores, né? Porque ele vai realmente de A a Z. Então, chame o CFO da sua companhia, converse com ele, não deixe esse assunto somente para o contador, é muito maior que isso, porque agora é a hora de todos terem um entendimento, né? E serão muitas peças para que essa reforma aconteça, desde o comercial, uma grande preocupação dentro do comercial, né? E aí, né, Marcos, poder falar um pouquinho para a gente sobre o impacto, né, de que hoje a tributação a gente olha para a origem, né, e a partir da reforma vai ser para o destino. Isso. E isso muda tudo, até o entendimento, desde margem, né, desde como é que compõe custo. Então, nesse primeiro momento, né, conforme o Antônio falou, acho que é importante uma squad multidisciplinar e todo mundo se abraçar mesmo e conversar sobre esse assunto, porque quanto mais a gente fala, mais a gente encontra soluções. Não é mesmo, Marcos? É isso aí. A questão toda assim, ó, eu sou de uma época quando eu comecei lá em 82, eu comecei com o livro físico, né?
Em 2007, a gente evoluiu para o início do documento eletrônico, né? NFA e CTE. E em 2010, nós evoluímos para o livro digital. Mas foram evoluções, assim, tecnicamente, que para nós, dentro do setor supermercado, foram evoluções boas e até simples, por incrível que pareça. O que nós vamos ter agora é um modelo diferente, uma coisa diferente que de fato vai ter que ter uma junção de grupos dentro da empresa, né? A empresa vai ter que trabalhar todos os seus setores, indiferentemente, né? A questão da formação do preço de venda com a questão do ICMS no destino, do imposto no destino, ela é problemática se a gente levar em consideração que, por exemplo, grande parte do nosso produto alimentício vem de São Paulo, então o destino vai ser Santa Catarina, tributação Santa Catarina, parte vem do Paraná, parte vem do Rio Grande do Sul, né? Então a gente vai ter alguns percalços aí, né? Eu creio que os estados, na minha ótica de ver, os estados e os municípios eles vão ser muito ponderados, é que eu vejo, tá? O meu medo mesmo é o CBS da Receita Federal. Eu acho que ali a gente pode ter problema, né? E assim, aquela questão toda também de interpretação de legislação, acho que vai ser muito. É que a gente está olhando hoje também para a lei complementar, né? A lei complementar a gente sabe como é que é, né? É uma legislação que vem de ordem constitucional. Então a gente tem que esperar para ver como é que vai ser a regulamentação, né? E nas regulamentações poder, vamos dizer assim, criar, trabalhar em cima disso e ver o impacto financeiro, ver o impacto no custo, mas eu penso assim comigo assim que eu tenho muito medo hoje do como é que o comercial vai se portar e como é que o nosso fiscal vai se portar com aquela duplicidade até a gente encaminhar para 2033, né? Eu acho que esse é o grande senão. Mas assim, ó, eu acho que tem que trabalhar desde já, Desde né? já, né, Marcos? Com É, toda certeza, tem que né? trabalhar desde já, não dá para deixar para cima da hora que vai dar problema. Apesar de o ano que vem ser um ano só de experimento, tal, aquela coisa toda, mas não dá para deixar para cima da hora, né? É muito perigoso deixar para cima da hora. Com certeza. E você que está aqui nos acompanhando, se está aqui, né, Marcos, é porque está incomodado e quer fazer já. Então, gente, façam isso, se movimentem. Nós estamos já quase no meio do ano, são poucos meses e a empresa toda precisa estar falando sobre isso, porque o entendimento são de muitas pontas, né? E agora aqui, Antônio, eu queria falar um pouquinho, porque o Moniari é TOTS e a gente sabe o grande trabalho que vocês têm feito já há muito tempo, né? Preparando software, preparando também equipes. E o que você pode dizer para os outros varejistas que também têm outros RPs? O que esses varejistas precisam estar atentos das suas software houses? Eu acho que de modo geral, né, para qualquer tipo de solução que você utilize aí na sua empresa, existem os requisitos mínimos que a gente chama, que é a parte de cumprir a obrigação fiscal. Então, antes de olhar, quando a gente fala de reforma, tem uma amplitude de temas que a gente não sabe nem por onde começar para olhar. Então, eu vou ter o custo, eu tenho o pagamento financeiro, tenho tudo isso e as estratégias que eu vou conseguir olhar para a reforma também. Mas eu acho que de primeiro momento, né, de soluções, o que a gente precisa atender as obrigações principais fiscais e tributárias. Eu não posso escapar disso. E, não menos importante, né, essas obrigações, elas são o primeiro passo. Né? Então, ela é o pontapé inicial já é para janeiro de 2026. Então, é importante. Eu preciso olhar para o meu sistema se ele já está ao menos trabalhando no desenvolvimento de configurações para eu trabalhar em cima dos meus documentos fiscais. Eu preciso fazer o depara com esses novos conceitos da reforma para minha operação, porque, novamente, a reforma é muito ampla e nem tudo vai se encaixar na minha operação. Então, eu preciso olhar e simplificar o máximo que eu conseguir para traduzir essa simplificação nas ferramentas também. Mas é importante que desde já teu sistema, tua solução esteja trabalhando em cima disso para te permitir, em janeiro, emitir esses documentos com essa informação e não parar a operação. É isso que a gente chama atenção agora. A parte de estratégia comercial, tudo isso a gente vai ver, a gente vai evoluir, vão ter outras ferramentas de inteligência que vão apoiar isso, com certeza, né? Mas acho que a obrigação principal não pode deixar passar. E esse é o momento de trabalhar em cima disso, capacitar as equipes, olhar se a ferramenta vai ser eficiente, vai ser operacional a ver o volume de operações que eu tenho, né, na minha loja, na minha rede. Então, acho que esse é o ponto principal aí para olhar agora. Né?
Muito bem. Essa aderência do RP é fundamental, né? E a gente não pode, né, deixar de olhar os prazos, né? E Marcos, considerando esses prazos, né, que alguns já estão aí quase no seu start, considerando todos esses prazos definidos para a implementação da reforma tributária, como será o período de transição e concomitância entre os novos tributos, né, e o sistema tributário atual? Como é que se enxerga isso? Então, esse período de transição ele é bastante interessante e perigoso, né? 2026 é apenas, entre aspas, né, demonstrativo de CBS-BS. 2027 o CBS já entra para valer, já com alguma alíquota a ser determinada. E ele vai assim 27, 28. E em 29 nós já temos a entrada do IBS. O imposto seletivo entra em 27 também, né, que é outro pepino. Apesar de ser pontual, mas já é o teto, também entra também em 2027. E em 2029 entra o IBS. Né? Só que o IBS ele é gradual. 29, 30, 31 e 32 ele é 10%, 20%, 30%, 40%. Então nós temos de 29 até 32 ainda ICMS, EISS-QN e mais o IBS. Então nós temos vamos dizer assim, um dual aí de apuração de imposto, né? Então as obrigações acessórias e principais que nós temos hoje ainda vão continuar até 2032, mesmo que sendo de forma reduzida, né? Perfeito? E lembrando também que, né, como a nossa reunião de agora há pouco foi citado, né? Aliás, na realidade foi até eu que citei, muitos supermercados têm outras operações que não são comerciais, que é a operação, por exemplo, de locação de espaço, a questão de estacionamento cobrado. Então, isso tudo hoje, que meio que fica num limbo em muitas redes, né? Isso passa tudo a ser escopo, né, de tributação e, por consequência, a emissão do documento. Uma coisa que tu me permitires, eu queria chamar a atenção, toda essa estrutura que nós estamos tendo hoje de mudança, fora a lei, né? Ela está vindo por alterações em documentos eletrônicos, né? Que a gente chama, né, de notas técnicas, né? Então a gente tem uma nota técnica mãe hoje, e essa nota técnica está alterando a NFE, por consequência a NFC é um filhote da NFE e vão se alterando. O que acontece hoje? Que eu vejo assim na prática, né? O nosso TI, ele não entende a nota técnica. Eu acho que isso é um erro. O nosso TI ele deveria entender a nota técnica, para quando ele recebe o pacote do desenvolvedor, ele já saber o que está acontecendo. Eu acho que isso é um problema que eu já de anos já, né? Tu conversa com muita gente, eu converso com muita gente. Raramente você acha alguém que entende o que está ali naquela nota técnica. O que é uma nota técnica? Com toda certeza. Entendeu? Uhum. É produto de desenvolvimento, mas eu acho que talvez seja uma falha nossa, entende? Faltou, né, falta de incentivo, de divulgação maior, aquela coisa toda, né? Apesar dali na casa a gente eu tenho um grupo de NFE e NFC ali que eu divulgo, né? Mas eu divulgo a documentação, eu não chego vamos dizer assim, a tratar do que está dentro ali, né? Mas eu acho que assim que é importante, porque eu acho que isso talvez mudaria a compreensão do TI em relação a toda a operação, né? Principalmente agora. E é verdade, né, Marcos? Porque eu sou da TI e sei que a gente olha muito para o comercial, muito para vendas. Tá vendo? E esses assuntos ficam muito no seu quadradinho fechado, né? Exato. E agora, realmente, a TI vai ter que estar lado a lado, né? A TI vai ser, né, vai ser, de novo, vai ser colocada na estratégia do projeto, senão não vai para frente, com toda certeza. Exatamente. Isso é muito importante você ter falado, né? Para ter entendimento. A gente hoje está num mundo de ajustes, né? Então, a gente tem código de ajuste para entrada, código de ajustes para saída, ou para débito, ou para crédito, isso tanto o ICMS quanto o PIS e COFINS, conforme o caso, né? E nós vamos sair porque todos os ajustes vão ser via documento. Tudo dentro da estrutura da NFE. Então, vai precisar entender, né? Por que tem aquele botão ali do ajuste de uma baixa de ativo com estorno do crédito, né? Uma perda de mercadoria, por que tem um ajuste só para aquela ali? Entendeu? Então vai ter que entender, não, porque senão vai se perder na operação. Essa é a realidade, né? Com toda certeza. E aí, né, Antônio, acho que um paradigma que a TI já pode começar desde agora é dizer que a reforma tributária no RP não é uma atualização de software, né? Não. Enquanto a TI da sua empresa tratar isso como uma atualização de software,
pode ter certeza que a gente tem que acionar a bandeira vermelha, que temos problema por aí, né, Antônio? Fala pra gente, pra TI, o que é esse projeto, né, dentro da Software House, é importantíssimo. Acho muito importante que o Marcos trouxe, né? E a gente chama atenção para que as empresas não queiram aprender a reforma tributária olhando para a solução que o teu fornecedor te oferecer. Você precisa, acima de tudo, entender o conceito da reforma, até para validar a aderência do que a sua solução está te oferecendo. Então, as notas técnicas são um ótimo exemplo. Elas não trazem só a parte técnica. Ali eu tenho regras de negócio que podem impactar na minha operação, ou tornar aquela operação inviável e barrar algumas operações que eu não poderei fazer com a reforma. Então é importante entender as regras que eu tenho lá. Isso vai nortear do TI fazer bloqueios, fazer controles de aplicação, de segurança, independente do sistema. E as notas técnicas têm sido o que a gente mais acompanha de atualização, né, Marcos? Na última semana a gente teve uma nova atualização, é a 3ª ou 4ª versão que altera dos documentos eletrônicos, mas lá ela traz muitas novidades de operações que muitas vezes a gente não está dando atenção. Então, esses ajustes para sinalizar que aquela mercadoria que eu adquiri, ela vai para o meu ativo ou vai ser uma despesa de uso comum que não cai dentro do crédito amplo, né? Então, tudo isso são processos que vem a regra de negócio na nota técnica. Se o TI estiver por dentro disso, ele já consegue sinalizar o setor responsável. Então, para o meu compras lá, o meu gerenciamento de despesa, quando eu fizer essa operação, você não vai ter o crédito, então toma cuidado com isso. Então, é importante olhar para isso, que é um grande projeto. Toda e qualquer sinalização do fisco, a gente precisa sentar e estudar a parte conceitual, entender, para aí a gente olhar para a solução. Faz sentido eu ter outras regras, então é bastante importante olhar a documentação oficial. A gente trata a lei complementar como um dicionário para a reforma, mas a gente precisa de mais regulamentação com mais detalhes, né? Ela é, de certa forma, um pouco genérica, ela pode causar algumas discussões até jurídicas que a gente prevê, mas por enquanto é o que a gente tem para olhar. Então a gente precisa pelo menos entendê-la para depois olhar para os processos de aderência do sistema. Exatamente. Maravilha, a palavra aqui de hoje é entendimento, né? Perfeito. O papo tá muito bom e se você tá gostando, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal Acates Podcast. E agora a gente precisa chegar ao fim e eu gostaria que cada um deixasse aí uma mensagem prática, né, de tudo que a gente conseguiu até agora para todos que nos escutam e nos acompanham aqui nas plataformas digitais. Marcos, uma palavrinha pra gente aí. Então, Monique, eu acho que a palavra agora é esforço em conjunto dos setores, né? Comercial, contábil, financeiro, TI, para fazer rodar o projeto da reforma tributária, né? Eu acho que todo mundo tem que entender que todo mundo está no mesmo barco, né? A empresa ela vai ter que funcionar a partir de janeiro do ano que vem, tal qual ela funciona hoje, né? Sem problemas algum. E aí as soluções vão aparecendo. Eu acho que esse é o cerne da questão. Você tem que antecipar o problema que você pode ter lá na frente. Não deixe para depois. Você vai ter que resolve o problema agora para não ter o afogo depois lá. É feito até porque a gente sabe que 1º de janeiro é uma data... Polêmica. Não é nem polêmica, é péssima na realidade, né? Mas, enfim, é o que está na lei, a lei que determina, né? Temos que seguir, né? E vai-se fazer uma mudança importante naquela época ali. Mas tocamos o barco para frente, eu acho que a gente tem competência para tocar isso. Só que tem que, né, focar já. Eu acho que esse é que é o importante. Com certeza. E Antônio, o que você pode nos dizer aí de tudo que a gente aprendeu hoje? Eu acho que essa é a ordem mesmo que a gente precisa, estabelecer o que é prioridade agora para 1º de janeiro. Porque a gente vai ter vários 1º de janeiro até o fim da transição, né, Marcos? Então, todo ano a gente vai ter uma virada, vai ter a parte da gradatividade das alíquotas. Isso. Então a gente precisa escalonar isso, dividir, montar um cronograma e montar os comitês internos para trabalhar em cima disso. Então, para 1º de janeiro de 26, o que a gente precisa? Foco na obrigação fiscal, entregar esses impostos dentro do documento. Para isso, eu já preciso envolver a minha parte tributária, minha parte financeira, minha parte comercial, todo mundo trabalhando para olhar o resultado dessa mudança, para que aí sim eu consiga olhar para as estratégias em cima da reforma. Mas como dica principal, a gente aconselha o início é cumprir, se preocupar com a obrigação principal e não parar a operação em 1º de janeiro. Monique, se me permites um último adendo. Claro. No mês de setembro nós teremos os vários fóruns da ACATS, né, e entre eles o Fórum Tributário,
e o nosso Fórum Tributário ele vai abordar somente a reforma tributária, mas a reforma tributária de uma forma prática, né? Então, conclamo aí o associado, né, que vai ser lá na sede da casa, lá em Florianópolis, conclamo o associado a ir lá, a participar, não puder ir, que o associado é de longe, fica difícil o deslocamento, provavelmente vai ser online também, né? Mas participe, né? Participe porque vai ser importante para poder entender como é que vai funcionar, né? Até o que eu estou prevendo assim que a gente consiga fazer um evento prático na realidade, né? Não teórico, né? Vamos dizer assim. Perfeito? Muito bom. Marcos e Antônio, muito obrigado por compartilhar esse conteúdo. A CAT Podcast está aqui, não medindo esforços para a gente orientar, para a gente fazer essa reforma tributária juntos, que é o nosso papel da instituição, trazer clarezas, e acompanhe os próximos fóruns que a CAT vai preparar com muita qualidade para todos vocês. Um obrigado e até a próxima!